Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do BTG Asset Talks. Eu sou a Fernanda Souza, do time da BTG Pactual Asset Management, e comigo, 3 grandes convidados aqui numa edição super especial, que é o BTG Summit 2025. Então, começando aqui pelo Thiago Lima, Bonfone e Marinelli. Pessoal, muito obrigada por aceitarem o nosso convite e esse desafio aqui, né? Obrigado pelo convite. Fica um disclaimer aqui que a gente está no meio do palco do BTG Summit, então tem uma música atrativa por trás, a gente pode dar uma desfocada, mas você não se preocupem com isso não, que vai dar tudo certo. É isso, é o desafio do dia. Bom, pessoal, antes de iniciar, dado que a gente está no formato diferente, eu gostaria de iniciar diferente também. Então, se apresentem rapidamente e contem um pouquinho da trajetória de vocês. Tanto pode trazer algumas questões pessoais, se vocês acharem que é relevante ou não, também do lado profissional. E se vocês acharem interessante, o que transformou toda essa trajetória de vocês dentro do BTG para a vida e carreira, tá? Fiquem à vontade. Pode começar por você, Thiago. Bom, eu vou fazer 14 anos de BTG Pactual. Eu entrei no banco na administradora de recursos, sempre tive a ambição e também eu acho que um pouco de um skill mais próximo comercial. Eu sabia que queria lidar com o cliente, trabalhar nessa forma, mas para isso eu precisava entender um pouco do que eu queria vender, né? Então, precisava entender de fundo, entender do chão de fábrica. E foi assim que eu comecei minha carreira no banco. Tive algumas coisas antes de entrar que me levaram até aqui, coisas pessoais, de empreendimento e tudo mais, mas eu acho que eu me encontrei na minha carreira financeira. Me formei em economia na FRJ e 2 anos depois, nessa área da administradora, eu fui para a gestora de recursos. A gente tem uma dinâmica, tem um processo interno dentro do banco, a gente forma muita gente dentro de casa. E dentro desse processo interno, eu acabei indo para o Asset Management, também começar uma carreira na área de distribuição. E tive a oportunidade também de pegar um embrião do que seria o projeto do BTG Pactual Digital. Na época, quem tocava a área, o head distribuição era o Marcelo Flora, inclusive, que é o host aqui do evento e é nosso cliente hoje. Então, o banco tem esse dinamismo, né? E aí, eu comecei como ponta de mesa na área de distribuição, e fui meio que me desenvolvendo ali. Atualmente eu sou head de distribuição do Asset Management, então toda a parte de produtos e gestão feitas pela bandeira BTG Pactual Asset Management, sócios e parceiros vinculados à marca. Eu faço a coordenação com basicamente algumas verticais principais, seja de clientes institucionais, parceiros, os canais internos do banco, clientes corporate e tudo mais. Então, um grande business usa de contrapartes e clientes. A gente acaba não falando direto com o cliente final, sempre com algum parceiro. Estou bem feliz assim, com a perspectiva que tem pela frente do banco e tudo mais. Bonfone, por favor. Então, eu sou o Luiz Bonfone. Eu estou fazendo esse ano 10 anos de BTG Pactual. Eu entrei em 2015, uma época um pouco turbulenta aí, política. Um pouco similar ao que a gente está vendo hoje, né? Sempre na área de renda fixa. Primeiro do back de renda fixa do banco. Fiquei praticamente 2 anos lá, parecido com o Thiago. E depois eu fui para a área de crédito proprietário do banco, já cobrindo a área de crédito para infraestrutura, né? Utilities, energia, saneamento. E com 2 anos e meio nessa área, eu fiz a mudança para a área da Asset, da gestora de recursos, com o mandato justamente de estruturar essa parte de fundos de infraestrutura, de créditos, né, para infraestrutura. Então, de lá para cá, a gente cresceu de 100, 200 milhões que a gente tinha em fundos para aproximadamente, isso em 2019, para aproximadamente 6 bi de AUM agora. E aí, nesse meio tempo, fizemos aí vários fundos que hoje o pessoal conhece mais, né? O Nox, o Endurance, o BDIF e muitos outros. Então, sou hoje o Portfolio Manager para crédito de infraestrutura. Segundo o Thiago Lima, sócio do banco. E eu acho que o que eu levo para a vida do banco, que eu acho que é muito legal, é realmente o ideal da meritocracia, né? Então, algo de dar a oportunidade para as pessoas e ver como elas se desenvolvem, achar o melhor caminho para cada uma delas e com isso montar equipes boas e aí com isso fatalmente, né, o resultado vem. Eu também estou muito animado, né? A gente cresceu aí para 6 bi, agora quando a gente bate a meta de dobrar a meta, né? Então a gente tem muita coisa para fazer. Acho que esse mercado de crédito privado no Brasil está crescendo bastante, mas é um mercado ainda que tem muito para se desenvolver quando a gente olha pares internacionais. E o crédito para infraestrutura especificamente, né? Então é uma área muito deficitária e que hoje tem traz muito benefício para o investidor. O investidor está descobrindo isso, né? Tem recorde atrás de recorde de emissão, de
de AUM de fundo, mas, assim como o Thiago, estou muito animado aí, que acho que os próximos anos tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para construir. Muito legal. Agora é nosso especialista aqui de FIIs, por favor, Marinelli. Bom, pessoal, Daniel Marinelli, diferentemente aqui não sou da Asset, né, eu sou do Research, responsável pela parte de análise de fundos e estados, inclusive infraestrutura, né, fundo imobiliário, que a gente também atua em agro. E, bom, eu também estou há menos anos do que os dois, eu estou há 6 anos do banco, já vim, né, de uma vida de research anteriormente, então tenho quase aqui 10 anos atuando como, né, analista no setor. Quando a gente olha para o aprendizado do banco, ele é assim, tremendo em várias questões. Meritocracia, desenvolvimento, dentro do banco, né, o próprio digital veio, né, de uma startup dentro de um banco que já era maduro, já era, né, já tinha suas células muito bem estruturadas. E a parte de fundo de estado também, você não tinha o research de fundo de estado até então, você tinha mais ações, né? E a gente veio crescendo, então são 6 anos de área. Eu vim exatamente para construir essa área lá em 2019. Agora estamos surfando aqui o mercado que tem crescido muito bem. Muito bom. Já que a medição também de início de ano, eu gosto muito de puxar um gancho em relação ao ano anterior. Então, o que vocês enxergaram de oportunidade e desafio em 2024? E o que vocês enxergam de oportunidade e desafio para 2025? Vou deixar essa pergunta solta. Não sei se o Bolfone, Marinelli e o Thiago gostariam de responder primeiro. Posso responder. Eu acho que olhando para 2024, a gente teve, né, assim, uma mudança completa do que a gente tinha como projeção de juros. Isso impacta diretamente aqui o mercado imobiliário, de crédito também, né? Enfim, todos os mercados de uma forma geral. E essa mudança, né, de postura necessária pelo Banco Central, assim, afetou, em sua grande parte, os mercados, né? Falando em fundo imobiliário, por exemplo, a gente iniciou o ano de 2024 muito positivo, que você tinha uma trajetória de queda, e aí nessa inversão, você basicamente fechou ali em 2024 com uma queda em torno de 5%, 6%, né, do índice, mais focado numa queda em fundos lá de equity, que a gente menciona aqui de tijolo, um pouco menos de crédito, mas um sentimento, né, de que para 25, e já pegando o gancho para esse ano, você tem um cenário mais desafiador no primeiro semestre, porque essa taxa de juros eventualmente ela vai continuar subindo, né? A gente já tem pelo menos mais uma alta aqui garantida na próxima reunião que acontece agora em março, indo eventualmente para 14,25. E o banco, né, o BTG, olhando para a equipe de economistas, está pensando, né, tá olhando para pelo menos mais 2 aumentos aqui de 0,5% nas próximas reuniões subsequentes, chegando aí perto de 15% de juros. Isso, para imobiliário como um todo, acaba sendo, né, um cenário mais desafiador. Agora, existe muita oportunidade nesse cenário, né? Por mais que a gente está vivendo, né, algo um pouco mais conturbado, para o investidor que está entrando hoje ou que quer aumentar a posição hoje nesses tipos de fundos, assim, poucas vezes ao longo dos últimos 10 anos a gente viu uma oportunidade como essa. Tem vários tipos de valuation, né, de precificação que a gente fala. Então, você tem valor por metro quadrado, você tem cap rate, você tem negociação em relação a outros múltiplos, valor de mercado sobre valor patrimonial. Todos esses múltiplos estão baratos, né? E, associado a isso, você tem um cenário em que os fundos também não estão tão alavancados, como a gente já esteve no passado. Então, eu acho que o risco, retorno aqui, para quem está investindo hoje, é muito bom, né? Então, acho que ano passado teve essa virada de ciclo aqui, especialmente para juros, e para 2025, eu acho que a gente, o primeiro semestre, um pouco mais desafiador, mas para quem está pensando numa alocação esse ano, com certeza é um dos melhores momentos para investir. Agora, puxando para a nossa asset aqui, o que você tem visto aí de oportunidade e desafio, principalmente focado em crédito, né? Legal. Acho que, pegando o gancho do que o Marinelli falou, esse aumento dos juros, ele muda muito, né, as premissas de mercado. A gente viu justamente ao longo de 2024, mais 23, um pouco mais 24, um fluxo de recursos muito grande para os ativos mais defensivos, né? Então, saindo do ativo de risco,
né, tradicionalmente o equity, indo para o ativo mais defensivo, anticíclico, que é o título público, o ouro, o dólar, o crédito. Só que isso acontece de uma maneira... Primeiro, a gente tem o aumento da expectativa do juro, então isso faz com que os ativos que já estão existentes, né, marcados em taxas reais fixas, eles depreciem no primeiro momento, né? E aí a gente vê novas emissões que se ajustam a essa nova percepção de risco, e aí novas emissões elas já vêm com essas taxas mais gordas, por assim dizer. Então foi por isso que a gente viu, né, em 2024 essa demanda tão grande, né? Então teve essa volatilidade de juros, essa mudança de expectativa, pegou muita gente no contrapé. Então a gente viu uma transferência de valor muito grande dos acionistas para os credores. Então muitos projetos que precisavam se financiar, muitas empresas que precisavam se financiar, em 2024 elas tiveram que tomar o preço ao mercado, né? Foram pegas ali com projetos, com investimentos no meio, né, do seu ciclo de financiamento, de maturação, e tiveram que tomar a taxa mais alta mesmo, e aí isso, a gente acaba vendo isso nos números de um jeito ou de outro, né? Que o valor, né, do equity, e até não só o valor de mercado, mas as projeções de analistas, né, vendo uma redução do valor de equity, né, o valor do patrimônio das companhias, ao mesmo tempo que elas precisam se financiar em taxas mais altas no mercado. Só que uma coisa que é bem importante falar é que isso, olhando do ponto de vista de oferta de crédito privado, esse juro mais alto, a companhia ela resolve o problema de curto prazo que ela tem para financiar, só que ali para frente ela vai refazer todas as contas, né? Então projetos que ela ia fazer, ela deixa de fazer, né? Ela posterga algumas decisões de investimento, ela toma menos dívida, ela movimenta menos o mercado. Esse é um dos principais mecanismos, né, para ter um arrefecimento de atividade econômica. A gente vê isso hoje na prática. 2025 é um ano que a gente espera ter uma oferta marginalmente menor de ativos, né, de emissões, do que a gente viu em 24. Por quê? Porque as companhias arrumaram a casa, fizeram o que tinha que fazer, e agora vão esperar, né, vão fazer o mínimo de investimento possível, vão esperar novas oportunidades. Ou vai parar 100% do investimento? Não vai. O que acontece é que isso vai ser recalibrado, né? Alguns projetos vão ser reprecificados, alguns vão ser abandonados, outros vão ser reformatados. Então não é que tudo vai parar, mas as coisas elas acabam, né, se ajustando. Mas a demanda lá na margem diminui. Então, olhando 25, né, a gente espera, neste cenário ainda de uma certa indecisão, uma demanda ainda resiliente, né, do ponto de vista dos clientes, que vão, né, ainda buscar a segurança do crédito, do título público, do dólar, ao mesmo tempo que as companhias vão retrair um pouco, né, essas decisões de investimento e a saída do mercado de capitais. O que isso significa? Que a gente deve ter né, na nossa expectativa, uma certa estabilidade dos prêmios de risco, dos spreads de crédito, que são governados em grande parte por esse equilíbrio de oferta e demanda. Tá? Então, a gente tem essa expectativa do mercado continuar com uma precificação nominalmente alta, né, por causa do juro real, um retorno atrativo com ativos em CDI+, rendendo nominalmente um valor alto, mas um prêmio de crédito ainda, né, estável devido a essa dinâmica de oferta e demanda. Se eu puder complementar, até para tentar trazer uma visão um pouco complementar ao que ambos falaram ali, né? Se pegar a poupança do americano é renda variável, do brasileiro é renda fixa. Então, acho que 2 pontos que permearam as observações que eles fizeram é justamente a taxa de juros brasileira. Eu lembro quando a gente foi fazer perspectiva para 2024, logo no início, a gente estava com um driver de que, olha, a inflação ia ficar mais estável, a taxa de juros ela, né, ia ficar num patamar ali de um dígito, ia percorrer assim ao longo do ano, que era muito saudável para fundo imobiliário, para fundo de crédito, e várias ofertas que a gente até fez no primeiro semestre positivo, né? Foi um ambiente ali que teve um soluço legal para a oferta pública. Mas a despeito dessa dinâmica, eu acho que já está acostumado, né, com as surpresas que o Brasil nos traz. Eu acho que a gente também cometeu um erro meio cético ali de achar que, né, depois das eleições ia talvez tudo normalizar, e em certa parte eu acho que existia um risco grande precificado, e também que a gente, não vou dizer ignorou, mas
ele veio intensificando, que é justamente essa crise global, e teve um ambiente de abertura de juros grande, que teve um efeito colateral, acho que não vivido antes, principalmente pela indústria brasileira, que eu acho que acabou culminando num efeito muito perverso, e aí a gente teve que se adaptar no meio do ano de uma forma muito pragmática. Então, nesse cenário, e aí depois a gente fala de 25, mas como nesse cenário de 24 a gente conseguiu ainda assim ter um segundo semestre positivo, né? A gente tentou buscar, primeiro, evitar a volatilidade dos clientes, né? Então a gente parou de fazer follow-on, parou de fazer IPO e focamos em produtos de crédito e eventualmente imobiliários, mas com CDI como principal indexador, ou um pré-alto, a inflação também, porque o dólar começando a abrir, a gente ia ter um desafio interno, então a gente começou a proteger a carteira do cliente nesse contexto, com os mesmos ativos que, ainda que a gente tivesse tido feito esse erro de leitura para onde eventualmente iria o mercado, eu acho que essa readaptação rápida no meio do ano permitiu que a gente fizesse essa guinada e a gente saiu bem assim do outro lado. Então, eu acho que fazendo um balanço, em termos, vamos dizer, quantitativos, foi muito positivo no final de 2024, mas o qualitativo preocupa como a gente termina e abre o ano. A gente ainda tem um ano aí muito desafiador, porque esse ano a gente vai ter, de fato, impacto dos juros na economia, na parte prática e tal, então a gente vai ver uma desaceleração em algum momento. A gente não sabe exatamente qual é o time disso, mas isso começa a preocupar um pouco mais, e aí a preocupação e a defesa em relação a como escoar produtos de forma a blindar a carteira do investidor, ela aumenta, reservação de capital e tudo mais. Então, só complementando e concordando com tudo que eles falaram, eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso, né, do que vai colocar de produtos e, ao mesmo tempo, nos diferenciar com algumas dinâmicas, vamos dizer, da nossa cultura de empreendedorismo, de o que trazer para dentro do cliente, como a gente fazer até em termos de estrutura de produto. Eu acho que isso pode diferenciar a dinâmica de como a gente vai trabalhar esse ano, né? Aí já falando de 25. Isso é muito bom, até porque você tem uma ótica mais distribuição e eles uma ótica um pouco mais produto, né? Então a gente consegue ter uma mescla aqui interessante para o debate. E um ponto importante também, já que a gente falou de desafios aqui para 25, é dado o posicionamento de vocês frente aos clientes. A gente tem melhorado bastante, principalmente no posicionamento, conteúdo, materiais, etc., para que a gente consiga levar a informação cada vez mais para os investidores. O que você acha que a gente ainda tem de desafio para 25, dessa percepção, distribuição e cliente? Eu acho que se a gente tem dificuldade de trazer uma leitura precisa, né, dizer para onde vai, o que vai acontecer no próximo 2, 3 meses, para onde vai o dólar, onde vai, né, os principais indicadores econômicos, imagina o investidor na ponta e a gente tendo nos últimos 4, 5 anos aumentado drasticamente a quantidade de cliente de pessoa física na nossa base. Então, eu acho que a comunicação, ou como a gente se desafia a escoar isso, se chegar no cliente com uma linguagem objetiva para que ele entenda, na ponta a gente está atendendo um médico, um advogado, etc., que talvez tenha a oportunidade de ouvir um podcast aqui e entender um percentual, né, do que a gente está falando. Então, acho que o grande desafio é como a gente comunica, como a gente traz na prática e desenha um produto que chegue para esse cliente de uma forma que ele entenda que a gente está defendendo o patrimônio dele, preserve esse capital. E a gente tem um layer, e eu acho que a grande parte interessante disso é que a gente tem uma capacidade de escala muito grande, que são os parceiros, né? De novo, como eu falei, a gente não atende o cliente final. Então, como a gente dá munição para que esses parceiros que também crescem tenham a capacidade de compreender bem qual é a nossa proposta de valor, como fazer um blend legal na carteira dos clientes, e a gente tem que estar próximo o máximo possível, vamos dizer, na dor e na alegria, para poder comunicar bem isso, né? Ver como chega. E é óbvio que a gente não vai acertar sempre, a gente quer acertar mais do que errar, mas vão ter erros ao longo do caminho, e eu acho que a gente tem que dar uma resposta rápida para isso e ver como a gente consegue fazer com que esse cliente na ponta entenda que, olha, a ACIP do BTG, ou o grupo BTG como um todo, não está trazendo um valor de ecossistema muito melhor do que a concorrência ou o que o mercado vem fazendo. E eu acompanho fundo imobiliário desde 2016, 2017. A indústria melhorou muito ao longo do tempo. O BTG Pactual é o líder em termos de gestão de fundos imobiliários do mercado. Então, sempre teve uma posição de liderança e teve uma posição de fazer coisas diferentes. O primeiro fundo imobiliário que teve eventualmente SAT foi o BCFund, foi o BSR Ulos. Então, eu sinto que de 17 para cá a gente teve mudanças muito boas,
não, assim, a gente tem que continuar fazendo as mudanças, né, Thiago? Mas me parece que a gente está nessa melhora constante, né? Então, até 2 anos atrás, as pessoas não faziam um podcast direito. A gente está fazendo aqui. Então, eu acho que eu, como analista de mercado, fora um pouco da asset, mas olhando como analista, hoje é muito mais fácil pegar, fazer um modelo, conversar com o gestor, entender o que está acontecendo, do que há 5 anos atrás. É muito difícil tirar um gestor da mesa e colocar ele na frente do microfone, né, Bonfone? Isso é um pouco mais difícil, mas isso é algo que a gente tem visto e tem convivido mais, que hoje o investidor brasileiro, como o Marinelli falou, ele está muito mais interessado, né? Então a gente vê o pessoal se organizando, né, querendo buscar alternativas, realmente saindo, né, de uma bancarização simples, como os nossos pais, né? Meu pai falava e tinha o gerente do banco, ia lá, apontava, CDV, CE, LCA, acabou. Então hoje a gente teve um período de estabilidade econômica, né, e nos últimos 30 anos, que fez com que o mercado de capitais crescesse de uma maneira que é isso, as pessoas elas têm colocado cada vez mais um percentual maior das suas poupanças, né, dos seus recursos, do fruto do seu trabalho, em investimento. Então estão olhando longo prazo, estão cobrando os gestores, né, estão cobrando a gente e estão querendo estar mais próximo, estão querendo entender, estão querendo se qualificar, né? Então isso é tanto, né, quando a gente conversa com o cliente, quando o cliente dê um relatório do Marinelli, quando pergunta, a gente vê as movimentações, a gente começa a ver as dinâmicas de preço, o pessoal, as discussões em fórum, uns falando bem, outros falando mal. Eu acho que isso é muito positivo, né, porque mostra um amadurecimento. Então, acho que a CVM, na parte regulatória, ela é bem ativa, né? Então, que buscam fazer paralelos com as melhores práticas que a gente tem internacionais. Então, vou dizer, cara, é menos seguro investir no Brasil, um acionista minoritário, ou um credor, ou um cotista, é menos seguro investir no Brasil que nos Estados Unidos? Eu, honestamente, acredito que não. Tá? O que a gente vê na nossa regulação, o pessoal é bem sério na questão de fiscalização, questão de ter normas que fazem sentido, de exploração do mercado. Então isso traz uma segurança, né? Junta essa segurança com o interesse do investidor, é algo que é muito bom de ver e ajuda a gente a expandir esse mercado. Atrás da gente estão falando, provavelmente, né, estão falando sobre cenário macro. E a gente já identificou aqui que vai ser um ano bem desafiador, mas vamos falar de coisa boa. Marinelli, setores para 2025. É fácil, porque na verdade todos os setores estão extremamente principais. Os principais. Eu acho que, e é uma leitura nossa, eu acho que o principal setor, e aí isso também para a infraestrutura, que é a parte de análise, é crédito. Por quê? Porque você tem hoje fundos que negociam com desconto, maior desconto histórico dos últimos 10 anos, para questão de fundo imobiliário, que você tem um período um pouco mais alongado. FIINFRA, né, com o Bonfone aqui, depois ele vai falar, mas estão negociando aí com seus 15%, 20% de desconto. E na ponta final, o que isso significa para o investidor? Esse fundo nada mais é do que uma cesta com um monte, né, de produtos de crédito. Para fundo imobiliário são os CRIs, os CRIs, né? E para o mercado aqui de infraestrutura são os debêntures. Ou seja, você está comprando uma cesta, né, com 50 debêntures ou 50 CRIs, que pegando esse desconto, né, que hoje está em torno de 20% a 15%, e explodindo isso para a taxa na ponta final, está entregando para o investidor, pessoa física, receber IPCA mais 12% isento. Depois o Bonfone vai falar. Mas hoje você não consegue encontrar nenhuma debênture que está sendo emitida a mercado primário ou um CRI com esse nível de taxa. Ou seja, a gente consegue comprar fundos com 2 bilhões de patrimônio, liquidez no mercado secundário, o cliente não vai ter nenhum problema de entrar ou sair, comprando aqui uma cesta pulverizada e IPCA mais 12. Para mim é muito bom. Então, eu acho que se eu fosse selecionar um setor que a gente está olhando com mais carinho e está aumentando a nossa participação nas carteiras, é o mercado de crédito. Isso também serve para o agro, que a gente não falou aqui, inclusive. O agro, a gente
olha com muito carinho porque tem muita oportunidade interessante, mas muita. A boa operação do setor agro, né, com boas garantias, boas empresas por trás, né, o CDI por trás, pagando taxas de CDI mais 4%, 5%, a gente também gosta muito. Então, eu acho que o setor de crédito para as 3 esferas aqui, agro, infra e imobiliário, é algo que a gente tem recomendado bastante para o investidor. Antes de entrar no agro, então, gostaria que você falasse um pouquinho dessa oportunidade aí, Marinelli. Acho que o Marinelli foi perfeito e o que eu tinha comentado antes, né, que em 24 teve uma saída dos ativos de risco, uma migração para os ativos de crédito, ativos defensivos. Só que a gente nota que hoje os clientes, né, o público em geral, eles veem os fundos listados como ativo de risco, não como ativo defensivo. Por mais que, como o Marinelli falou, é uma cesta de ativos defensivos, né? Então, isso é muito importante, né, de entender, de olhar o que tem dentro desse fundo, quais são os ativos, qual é o risco que eu estou correndo. Porque o que a gente vê, os fundos hoje de infra, estão, dado essa subida da NTNB, estão com uma taxa equivalente ali de PCA mais, né, PCA mais 9, por aí na cota patrimonial. Operações novas a mercado hoje vêm com IPCA mais 8. Né? E esses fundos, no mercado secundário, as cotas estão sendo negociadas a IPCA mais 12. Então, é aquilo, tem uma cesta de ativos que já tem um carrego acima da média, né, do que se consegue no mercado primário hoje. Fruto da alocação passada, fruto da gestão de portfólio e, às vezes, da originação que não vai a mercado. Mas essa cesta é percebida como um ativo de risco por ser um fundo listado e, assim, negocia com um super desconto, né? Isso, para mim, é uma grande oportunidade. E acho que isso é importante, né, ter o cliente cada vez mais, e isso é bom de ter casas de research falando, ter essa conversa mais especializada, que é poder, cara, aqui tem uma oportunidade, né? Aqui realmente eu estou correndo, em vez de eu estar comprando um ativo numa oferta primária, eu vou continuar comprando, porque é legal, né? Tu tem ali, pode ver qual ativo está na carteira e tal, mas esses fundos também são uma oportunidade, então faz sentido colocar um pedaço do recurso ali, porque, dado a característica, são, né, oportunidades muito interessantes desse gap fechar, né, no médio prazo, e aí se ter retornos muito interessantes, correndo basicamente o mesmo risco que o cliente já corre hoje na sua carteira de debêntures incentivadas próprias. Pegando então o gancho que a gente comentou aqui sobre o agro, na ótica de distribuição também, tá, Thiago? O BTG movimentou o mercado aí nos últimos dias, né? Como que foi a tomada de decisão? Como que foi todo o planejamento de vocês? Enfim, o que ajudou vocês a decidirem seguir com o que teve com o BTAG aqui recentemente? Essa é uma provocação boa, porque eu acho que condensa um pouco tudo que a gente falou aqui. E aí a provocação no Marinelli na parte de crédito e do agro. A gente tinha um fundo que era justamente um blend disso, né? Era um FDIC FIAGRO, ou seja, um fundo imobiliário de crédito, né? Então a gente tinha o melhor dos dois mundos, que você tinha um produto isento com crédito no setor agro, que é um setor, vamos dizer assim, que é o driver da economia brasileira e tudo mais, e que estava com desconto até a mais do que a média por uma descrença grande que o investidor impôs nesse mercado. Eu acho que com certa razão, porque eu acho que teve um crescimento muito grande, muito rápido dessa indústria, né, na quantidade de fundos que saíram nos últimos 2, 3 anos, muitos IPOs, etc. E a acomodação também veio muito rápida, porque a forma de atuar nesse mercado ela é muito complexa, né? Fazendo brincadeiras à parte, mas você fazer gestão de agro lá no meio do Mato Grosso, etc., da Faria Lima é complexo. Então tem que ter uma infraestrutura muito grande. E FDIC também é muito complexo, né? A gente foi um dos precursores, talvez o único, não sei se o único, né, ele complementa, mas a fazer um FDIC FIAGRO na indústria, e a gente ficou 3 anos sem ter nenhum default, com um belo do track record, e o mercado punindo, eu acho que em termos de credibilidade, essa dinâmica de leitura do que é o patrimonial de um fundo, o que é o valor de mercado desse fundo, né? E aí vem esse desconto, que é um mercado
punindo de uma forma técnica por conta dos juros. Então, a entrega objetiva daquele fundo em termos de yield, ela fica menor com juros mais altos. Você tem um nicho de custo de oportunidade, claro, mas você tem um aspecto qualitativo, que é o investidor vendo que, olha, eu não tenho, historicamente, uma saideira ou uma capacidade de vender esse meu ativo ao preço patrimonial que está sendo colocado ao mercado pelos gestores. Então, tinha uma questão de descrença também. E a gente sempre teve essa crítica dos investidores. E aí eu acho que, como foi a tomada de decisão? Olhando como business de franquia que nós somos, e a gente olhando a médio e longo prazo, e a gente já tinha mudado no meio do ano passado a estratégia de fazer fundos fechados. A gente começou a fazer fundos fechados, a gente começou a tentar eliminar essa volatilidade, mudar a percepção do cliente. A gente fez uma captação também boa pelo track record do fundo existente, agora em janeiro. Então, a gente tomou a decisão de amortizar aí 85% do BETAG 11, pelo sucesso, eu acho que mais do que a gente imaginava captar no fundo fechado. A gente fez uma proxy, né, desse fundo em outro ambiente de mercado, mas a gente buscou estudar algo que fosse ganha-ganha-ganha. Por quê? Era exatamente fazendo uma provocação de que, olha, até saiu um investidor na pessoa física, fez uma declaração que eu achei até bem interessante, que ele falou, olha, uma nota de R$100 vale R$100. Se ela está R$76, acho que vale a pena comprar. Vou contar para você? Eu vi essa... não para mim, assim, o cara postou no LinkedIn e tal. Então foi bem legal com essa provocação. E a gente quis exatamente causar assim, essa questão psicológica do cara. Não, realmente, a gente falou patrimonial daquela carteira de crédito vale. Tanto que fez sentido a gente comprar por um outro produto justamente para eliminar uma curva J de um IPO. Então foi positivo para os investidores no fundo fechado, que já a gente prometeu um ramp-up vai entregar muito melhor e até uma carteira premiada, porque está 3 anos com belo track record, com belo dividend yield, a gente vai conseguir pagar mais do que a gente prometeu no roadshow. Então foi bom para o investidor que estava lá, né, nesse fundo que a gente fez a captação. E foi bom porque a gente comprou, obviamente, a preço justo de mercado dentro do lado patrimonial que está ali. É uma carteira que estava descontada, né? Então, para o investidor que comprou também há 3 anos atrás um IPO disciplinado, de não só ter um yield, mas entender que tem um patrimônio por trás ali, claramente a gente conseguiu mostrar e dar um ganho ali, que foi superior a 20% na cabeça para o investidor que estava lá no Betagão e entendeu isso. Então, é óbvio que isso é um ponto, eu acho, né, dentro de diversos outros, como franquia que a gente tem que olhar daqui por diante, mas eu acho que é uma mensagem legal que a gente tentou trazer para o mercado, eu acho que é uma forma de a gente se diferenciar e também uma forma de a gente comunicar melhor, como você provocou anteriormente, de forma bem clara e direta no bolso do cliente, vendo um ganho potencial e uma crítica que chegava de forma muito enfática para a gente ali. Bom, hoje está acabando o nosso tempo, mas acho que uma mensagem importante, eu gostaria, na verdade, que vocês passassem aqui uma mensagem final, tá? Não sei se cada um quer falar um pouquinho, porque a gente já discutiu bastante de um formato muito macro. E Bolfoni, o investidor deve esperar uma oferta aí no curto, médio prazo? Olha, referente ao BDIF, a gente não pretende fazer nenhuma oferta enquanto a cota mercado estiver abaixo da cota patrimonial. Então, isso, a gente acredita que a gente está hoje num tamanho de fundo que faz sentido, num ADTV que é um dos melhores do mercado. Então, como o Marianelli falou, nosso cliente consegue entrar, consegue sair, tem uma oportunidade do mercado secundário, que, né, a gente vê diversos investidores com visão de mais longo prazo aproveitando. Então, essa é a nossa cabeça, né? Agora, a gente vendo, como a gente falou, tem uma série de oportunidades aqui, né? Então, para outros formatos, né? Então, isso é o que a gente vem estudando, é a provocação do time de distribuição e nossa também, de ser criativo e de achar outras maneiras que a gente consiga montar veículos que a gente consiga remunerar bem, né, o capital do nosso investidor, com essa nossa visão de proteção, né, de capital, e ao mesmo tempo aproveitar, né, as oportunidades. Como a gente falou, o mercado não está fácil, mas o mercado também não está fechado, né, e até pelo nosso tamanho a gente consegue, né, e tem conseguido historicamente originar operações e se posicionar em ofertas maiores de maneiras a trazer um alfa de longo prazo. Não é à toa que a cota patrimonial do BDIF nos últimos 4 anos está rodando em uma B+3, né? Então, do ponto de vista de gestão
do prêmio de crédito, né, e geração de alfa, mesmo nesse cenário difícil, a gente conseguiu entregar, e é isso que a gente quebra a cabeça aqui, cara, como fazer isso daqui para frente e em qual veículo, né? A gente acredita que o BDIF ele é uma oportunidade por si só, hoje no mercado secundário, mas também não é a única possibilidade, o único veículo que a gente pode utilizar aí em 2025 para navegar esse mercado. Complementar o que o Wolfgang falou, tentando, como a gente não comentou muito do que tem cenário para 25, o que a gente está vendo, eu acho que a gente tem 3 grandes oportunidades aí. Uma delas eu acho que foi mostrada pelo próprio dólar, a gente falou do desafio grande, o dólar bateu 6,20, eu acho que mostrou o poder que ele tem, o potencial que ele tem de atrapalhar ou chacoalhar o bolso do investidor. Então, acho que uma grande oportunidade é a internacionalização objetiva da carteira do cliente ou parte dela, com produtos offshore, etc. Então, esperem isso do nosso asset, a gente quer trazer mais coisas e mais produtos internacionais. Uma outra grande vertente, aí falando de 2 partes da indústria, acho que são oportunidades, uma em fundos abertos, tradicionais, muito em crédito estruturado, aí falando de FDIC ou estruturas de créditos mais criativas, em que a gente tem quase que um multimercado de crédito, a gente tem visto isso bastante, é uma provocação que ficou, a gente tem debatido até com o Bolfone e todo o time de crédito ali. Então, acho que é uma oportunidade grande, porque crédito, esses juros altos vai ser positivo, eu acho que a gente tem toda uma infraestrutura para entregar, entre aspas, mais segurança que a média para os investidores, então ali está uma outra oportunidade. E uma terceira na indústria, mais aí olhando oferta pública, fundos listados ou certificados e tudo mais, é entregar um pouco mais de previsibilidade para o cliente, que seria fundos ou certificados ou fechados com prazos determinados. E aí seja estruturas também criativas, podendo ser fundo imobiliário, aí com ativos de CRI de crédito também atrelados a isso, podendo ser fundos de crédito tradicionais de infraestrutura, como o Fone mencionou, então a gente fazer coisas que a gente acabou de provocar até, você mencionou em janeiro, eu acho que já é um pouco de um ensaio do que dá para acontecer daqui para frente. Então, acho que são essas 3 grandes flancos aí que a gente pode olhar como oportunidade para esse ano. Então, por mais que seja desafiador, eu acho que a gente tem alternativas e saídas positivas, né? Mas, de novo, eu acho que temos um diferencial claro no banco, porque a gente tem toda a infraestrutura, a gente participa do ecossistema da vida do cliente, então crédito na mucosa é tradicional. É uma coisa você ser um asset dependente lá fora, tendo que fazer um FDIC ou fazendo um business agro, sem nenhuma infraestrutura e sem ter a conta corrente do cliente, sem ter outros créditos com o cliente, sem ele entender que você é um parceiro estratégico e você não vai ser o primeiro cara que ele vai dar default, entendeu? Então, acho que a gente poder utilizar a fortaleza que o banco traz, eu acho que esse dinamismo, para, entre aspas, se beneficiar dessa parte de crédito, né, e das nossas estruturas, eu acho que coloca o nosso asset um pouco à frente, aí, vamos dizer, da média da indústria, né? Então, acho que por esse ângulo eu estou bem animado e quero cometer o risco aqui de falar de dólar, falar de vários juros, etc., mas eu acho que a gente tem que se preparar para qualquer que seja o cenário. Acho que só esse ponto falou da oportunidade do crédito, o negócio que eu compactuo bastante, porque, como a gente falou aqui, né, hoje o mercado para captação de recursos de equity, né, para ações, seja de companhias abertas ou fechadas, ele está muito rarefeito. Então é muito difícil de atrair esse dinheiro. Por N motivos, investimento estrangeiro é difícil de conseguir, investimento local o pessoal está muito retraído. Então acaba que muitas vezes as empresas não têm alternativa, né? Então por mais que pensem, será que realmente vai ter empresa boa tomando dívida nova, ADI mais 2, 3, 4, 5, vai ter que pagar 20% ao ano de despesa financeira? Faz sentido? Faz. Por quê? Porque ele vai pagar isso 1 ano, 2. Né? Outra coisa, se ele chamar capital, ele vai estar chamando, né, se ele fizer uma rodada de captação de equity ou de injeção de recursos, esse cara vai estar diluindo o capital da empresa dele, o próprio patrimônio dele na companhia, num custo de 30% ao ano para sempre. Né? Então, o crédito ele é um instrumento, principalmente nesses momentos agora, de fazer uma ponte entre um momento de um capital muito restrito, né, para um momento esperado de capital mais abundante. Então isso tem bastante oportunidade. Só que como o Thiago falou, tem que saber operar, tem que estar bem posicionado com o devedor, porque fica mais arriscado. Acho que é isso. Eu acho que vocês resumiram super bem. Acho que reforçar que realmente a gente está num momento que pode parecer um pouco mais turbulento para o investidor, mas a nossa convicção aqui, mais parte da análise, é que a gente está num excelente momento para buscar essas oportunidades. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês 3. Obrigada quem nos acompanhou
durante o episódio todo. É isso, pessoal. Até a próxima.